Conferências Introdutórias à Psicanálise. Freud, 1916-1917. Primeira parte, Os Atos Falhos. Parte 4, Os Atos Falhos, conclusão. Senhoras e senhores, que os atos falhos possuem sentido é algo que podemos estabelecer como resultado de nossos esforços até o momento e tomar como base para o prosseguimento de nossa investigação. Enfatizemos mais uma vez que não afirmamos, e tampouco necessitamos dessa afirmação para nossos fins, que todo ato falho é dotado de sentido, embora eu considere isso provável. Para nós, basta demonstrar a existência de tal sentido com relativa frequência nas diferentes formas que assume o ato falho. Nesse aspecto, aliás, essas diferentes formas de ato falho se comportam de maneira diversa. No lapso verbal, da escrita, etc., é possível que haja casos de fundo puramente psicológico. Nas modalidades que se assentam no esquecimento, o esquecimento de nomes e intenções, o extravio e assim por diante, não posso acreditar nesse fundamento. Quanto à perda de objetos, é muito provável que, em certos casos, se possa reconhecê-la como não intencional. De modo geral, os equívocos que ocorrem em nossa vida deixam-se explicar apenas em parte por nossos pontos de vista. Tenho em mente essa restrição quando, daqui em diante, partirmos do princípio de que os atos falhos são atos psíquicos e surgem da interferência mútua de duas intenções. Esse é o primeiro resultado da psicanálise. Da ocorrência de tais interferências e da possibilidade de elas redundarem em semelhantes fenômenos, disso a psicologia até agora não tinha conhecimento. Nós expandimos consideravelmente o domínio dos fenômenos psíquicos e conquistamos para o terreno da psicologia manifestações que antes não eram de sua alçada. Detenhamo-nos ainda um momento na afirmação de que os atos falhos são atos psíquicos. Ela diz mais que nossa outra afirmação, a de que eles têm um sentido? Não creio. Ela é, antes, mais vaga e mais ambígua. Tudo aquilo que se pode observar na vida psíquica será ocasionalmente caracterizado como fenômeno psíquico. Logo, a questão passará a ser se uma manifestação psíquica resulta da influência direta de fatores físicos, orgânicos, materiais, caso em que seu estudo não caberá à psicologia, ou se ela deriva primeiramente de outros processos psíquicos, por trás dos quais tem início, em alguma parte, a série de influências orgânicas. É esse último caso que temos em vista quando caracterizamos o fenômeno como um processo psíquico, razão pela qual é mais apropriado formular nossa tese dizendo que o fenômeno em questão é rico em sentidos ou possui um sentido. Por sentido, entendemos significado, intenção, tendência e posicionamento numa série de nexos psíquicos. Há uma quantidade de outros fenômenos muito próximos dos atos falhos, mas aos quais essa designação já não se aplica. Nós os chamamos de atos casuais ou sintomáticos. Também eles exibem caráter de algo imotivado, insignificante, desimportante e, mais claramente do que isso, de algo supérfluo. Diferencia-os dos atos falhos a ausência de uma outra intenção que, em conflito com eles, os perturbe. Por outro lado, sem que nenhuma fronteira os delimite, esses atos se imiscuem nos gestos e movimentos com os quais contamos para expressar emoções. Pertence à categoria dos atos casuais tudo aquilo que, como se brincássemos e sem nenhum propósito aparente, fazemos com nossas roupas, com partes de nosso corpo, com objetos ao nosso alcance, assim como a ausência dessas ações e, além disso, as melodias que cantarolamos para nós mesmos. Sustento perante os senhores a afirmação de que todos esses fenômenos são dotados de sentido e podem ser interpretados da mesma maneira que os atos falhos, como pequenos indícios de outros processos psíquicos mais importantes, como atos psíquicos de plena validade. Não pretendo, no entanto, me deter nessa nova extensão dos domínios abarcados pelos fenômenos psíquicos, mas sim retornar aos atos falhos, que permitem elaborar com clareza muito maior as indagações que importam à psicanálise. Vejamos, pois, quais as perguntas mais interessantes que formulamos em relação aos atos falhos e ainda não respondemos. Dissemos que eles resultam da interferência mútua de duas intenções diversas, das quais uma é a que sofreu perturbação, ao passo que a outra é a perturbadora. As intenções que sofreram perturbação não ensejam novas perguntas, mas
das intenções perturbadoras, queremos saber, em primeiro lugar, que intenções são essas capazes de perturbar outras e, em segundo, como elas se relacionam com as intenções por elas perturbadas. Permitam-me, ainda, uma vez tomar o lapso verbal como representante de todo o gênero e responder à segunda pergunta antes de me dedicar à primeira. No lapso verbal, a intenção perturbadora pode guardar uma relação conteudística com aquela que sofreu perturbação. Nesse caso, ela contém uma contradição, uma retificação ou um complemento a esta última. Mais interessante e obscuro, porém, é o caso em que a intenção perturbadora nada tem a ver, do ponto de vista do conteúdo, com aquela que sofreu perturbação. Comprovações da primeira relação, nós podemos encontrá-las sem esforço nos exemplos que já conhecemos e em outros semelhantes a eles. Em quase todos os casos em que o lapso verbal expressa o contrário do pretendido, a intenção perturbadora revela-se o oposto daquela que sofreu perturbação. E o ato falho é a representação do conflito entre duas inclinações incompatíveis. Declaro a sessão aberta, mas preferiria já tê-la encerrado. É o sentido do lapso do presidente da Câmara dos Deputados. Um jornal político acusado de corrupção defende-se em um artigo que deveria culminar nas seguintes palavras: nossos leitores testemunharão em nosso favor que sempre defendemos da maneira menos egoísta o bem de todos. Contudo, o redator encarregado da defesa escreve da maneira mais egoísta. Isso significa que ele pensou consigo. Precisa escrever assim, mas pensa de outra maneira. Um deputado, ao exigir que a verdade seja dita rückhaltlos, sem reservas, ao imperador, certamente escuta uma voz interior que, assustada com a ousadia, comete um lapso e transforma rückhaltlos em rückgratlos, covardemente, sem espinha dorsal. Naqueles exemplos já conhecidos dos senhores que dão a impressão de uma contração ou redução, o que temos são retificações, acréscimos ou prolongamentos mediante os quais uma segunda tendência se impõe ao lado da primeira. Sim, coisas foram reveladas. Mas melhor é dizê-lo de uma vez. Indecências foram reveladas. Daí a frase Es sei denn zum Wortwein gekommen. Ou as pessoas capazes de compreender o assunto se podem contar nos dedos de uma só mão. Mas não, na verdade, uma única pessoa é capaz de compreendê-lo. Daí, contar em um dedo. Ou, meu marido pode comer e beber o que quiser, mas, o senhor sabe, eu não tolero que ele queira alguma coisa. Daí a construção, ele pode comer e beber o que eu quiser. Em todos esses casos, o lapso verbal decorre do próprio conteúdo da intenção que sofreu perturbação, ou se liga a ele. Outro tipo de relação entre as intenções que interferem uma na outra causa estranheza. Quando a intenção perturbadora nada tem a ver com o conteúdo daquela que sofreu perturbação, de onde vem ela, afinal, e a que se deve o fato de se manifestar como perturbação exatamente ali? A observação, e somente ela pode aqui fornecer uma resposta, permite identificar que a perturbação advém de um pensamento que a pessoa em questão entretinha pouco antes do fato e que, então, repercute dessa maneira independentemente de já ter ou não encontrado expressão no discurso. Na realidade, essa perturbação deve ser caracterizada, portanto, como reverberação, mas não necessariamente como uma reverberação de palavras já ditas. Também aqui está presente um nexo associativo entre aquilo que perturba e aquilo que é perturbado, mas não se trata de um nexo dado pelo conteúdo, e sim de um nexo artificial, muitas vezes produzido por caminhos bastante forçados. Ouçam um exemplo simples que eu próprio observei. Em nosso belo maciço das Dolomitas, certa vez encontrei duas senhoras vienenses vestidas como turistas. Acompanhei-as um pouco e discutíamos os prazeres, mas também os incômodos daquela vida de turistas. Uma das senhoras admitiu que aquele modo de passar o dia tinha lá seus desconfortos. É verdade, disse ela, que não é muito agradável caminhar o dia inteiro sob o sol e ficar com a blusa e a camiseta encharcadas. Ao dizê-lo, ela precisou, um certo ponto, superar uma pequena hesitação. Depois prosseguiu. Quando, porém, a gente chega na rosa e pode se trocar?
Não analisamos esse lapso verbal, mas penso que os senhores poderão facilmente compreendê-lo. A intenção daquela senhora era proceder a uma enumeração mais completa e dizer blusa, camiseta e rosa, calcinha. Todavia, por uma questão de decoro, ela não mencionara rosa. Na próxima sentença, então, de conteúdo independente do anterior, a palavra não dita surge como distorção de Nacht, house, em casa, de sonoridade semelhante. Podemos agora nos voltar para a pergunta principal, cuja resposta viemos adiando já há um bom tempo. Que intenções são essas que, de maneira inabitual, se manifestam como perturbações de outras? Bem, elas de certo são muito variadas, mas nosso desejo é encontrar aí um denominador comum. Se examinarmos toda uma série de exemplos com esse fim, eles logo se dividirão em 3 grupos distintos. Ao primeiro grupo pertence àqueles casos em que a tendência perturbadora é conhecida de quem fala e, além disso, foi sentida por ele anteriormente ao lapso verbal. Em Wortwein, o falante não apenas reconhece que seu veredicto sobre os acontecimentos em questão era o de que se tratava de Schweinereien, como também que era sua intenção, da qual recuou depois, expressá-lo em palavras. O segundo grupo se constitui dos casos em que o falante reconhece igualmente como sua tendência perturbadora, mas não sabe que, pouco antes do lapso, ela se encontrava ativa nele. Aceita, portanto, nossa interpretação de seu lapso, mas em certa medida admira-se ainda dela. Exemplos desse comportamento podem ser encontrados mais facilmente, talvez, em outros atos falhos que não o lapso verbal. No terceiro grupo, a interpretação dada à interpretação perturbadora é rechaçada com veemência pelo falante, que não apenas contesta abrigá-la em si anteriormente ao lapso, como afirma também ser-lhe ela inteiramente estranha. Lembrem-se do exemplo de Aufstoßen e da negativa descortês que obtive do falante ao desvendar a intenção perturbadora. Sabem os senhores que ainda não logramos chegar a um acordo quanto à compreensão desses casos. Eu não atribuiria importância nenhuma à negativa do proponente daquele brinde e sustentaria imperturbavelmente a minha interpretação. Já os senhores, penso eu, sob o efeito da resistência do orador, ponderam se não seria melhor renunciar à interpretação de tais atos falhos e dá-los como atos puramente fisiológicos, no sentido pré-analítico da formulação. Posso imaginar o que os assusta. Minha interpretação encerra a hipótese de que é possível ao falante manifestar intenções que ele próprio desconhece, mas que posso depreender de indícios. Diante de uma hipótese tão nova e de consequências tão graves, os senhores se detêm. Mas estabeleçamos uma coisa: se os senhores desejam aplicar de forma coerente essa concepção dos atos falhos reforçada por tantos exemplos, é necessário que se decidam em favor dessa estranha hipótese. Se não puderem fazê-lo, terão de renunciar à compreensão ainda nem bem adquirida. Detenhamo-nos um pouco mais naquilo que une os 3 grupos, naquilo que é comum aos 3 mecanismos dos lapsos verbais. Por sorte, esse elemento comum é inequívoco. Nos 2 primeiros grupos, a tendência perturbadora é reconhecida pelo falante. No primeiro, acrescenta-se a isso o fato de essa tendência haver se anunciado pouco antes do lapso. Contudo, nos 2 casos, ela foi rechaçada. O falante se decidiu a não transformá-la em palavras. E é então que ocorre o lapso verbal, ou seja, é então que a tendência rechaçada se converte, contra a vontade do falante, em manifestação na medida em que modifica a expressão da intenção por ele aprovada e se mistura a ela ou toma diretamente seu lugar. Esse é, portanto, o mecanismo do lapso verbal. A partir desse meu ponto de vista, posso perfeitamente conciliar o que ocorre no terceiro grupo com o mecanismo acima descrito. Preciso apenas supor que os 3 grupos se distinguem pelo alcance maior ou menor com que é rechaçada a intenção. No primeiro grupo, a intenção está presente e se faz notar anteriormente à manifestação do falante. Somente depois disso, ela experimenta o repúdio, do qual se ressarce num lapso verbal. No segundo grupo, esse repúdio exibe alcance maior, antes ainda da manifestação.
A intenção já não se faz notar. É curioso que nem isso a impeça de ser parte da causa do lapso. Esse comportamento, porém, torna mais fácil explicar o que se passa no terceiro grupo. A esse respeito, ouso externar a suposição de que, no ato falho, pode também se manifestar uma tendência rechaçada há mais tempo, talvez há muito tempo. Uma tendência que não é notada e que, por isso mesmo, pode ser negada pelo falante. Mas ponham de lado o problema do terceiro grupo. Ainda assim, a partir da observação dos outros casos, os senhores de certo poderão tirar a conclusão de que a repressão da intenção de dizer algo é condição imprescindível para que o lapso verbal ocorra. Podemos agora afirmar que fizemos novos progressos na compreensão dos atos falhos. Sabemos não apenas que eles são atos psíquicos nos quais se podem reconhecer sentido e intenção, e não apenas que decorrem da interferência mútua de duas intenções distintas, mas também que, em sua execução, uma dessas intenções precisa experimentar certo rechaço para que, mediante a perturbação da outra, possa manifestar-se. Ela mesma precisa ter sofrido perturbação antes que possa se transformar em intenção perturbadora. Com isso, naturalmente, ainda não adquirimos uma compreensão completa dos fenômenos a que chamamos de atos falhos. Percebemos de imediato que novas perguntas surgem e, de modo geral, pressentimos que tanto mais motivos para novas perguntas aparecerão quanto mais avançarmos em nossa compreensão. Podemos perguntar, por exemplo, por que tudo isso não se dá de forma mais simples? Se há a intenção de rechaçar certa tendência, em vez de executá-la, esse rechaço deveria ser capaz de fazer com que nada daquela tendência ganhasse expressão, ou então ele poderia falhar, permitindo à tendência rechaçada expressão plena. Os atos falhos, no entanto, são soluções de compromisso. Para cada uma das duas intenções, eles significam a um só tempo sucesso e insucesso parciais. A intenção ameaçada não é reprimida por completo nem logra, a não ser em casos isolados, se impor incólume. Podemos supor que condições especiais haveriam de ser necessárias para o surgimento dessas soluções de interferência ou compromisso, mas não logramos nem sequer imaginar de que tipo elas poderiam ser. Tampouco acredito que um maior aprofundamento no estudo dos atos falhos seria capaz de nos revelar essas relações desconhecidas. Antes disso, será preciso ainda investigar outras áreas obscuras da vida psíquica. Somente as analogias com que aí depararemos poderão nos encorajar a propor aquelas hipóteses necessárias a uma explicação mais abrangente dos atos falhos. E tem mais. Também o trabalho com pequenos indícios, como o que costumamos realizar continuamente nessa área, contém seus próprios perigos. Há uma efemeridade psíquica, a paranoia combinatória, na qual a utilização desses pequenos indícios desconhece limites. E, naturalmente, não é meu desejo postular que as conclusões construídas sobre esse fundamento são todas corretas. De tais perigos só pode nos oferecer proteção a ampla base de nossas observações, a repetição de impressões semelhantes colhidas nas mais diversas áreas da vida psíquica. Abandonaremos aqui, portanto, a análise dos atos falhos, mas quero solicitar uma coisa aos senhores. Guardem na memória, como modelo, a maneira como abordamos esses fenômenos. Desse exemplo, os senhores podem depreender quais as intenções de nossa psicologia. Não queremos apenas descrever e classificar os fenômenos, mas compreendê-los como sinais de um jogo de forças na psique, como manifestação de tendências dotadas de metas, que trabalham em consonância ou dissonância umas com as outras. Esforçamo-nos em obter uma concepção dinâmica dos fenômenos psíquicos. Nessa nossa concepção, os fenômenos percebidos devem ficar em segundo plano perante tendências apenas supostas. Não vamos, portanto, seguir nos aprofundando nos atos falhos, mas podemos ainda realizar uma incursão por esse vasto domínio, na qual reencontraremos coisas conhecidas e descobriremos algumas novidades. Deixemo-nos guiar aí pela subdivisão nos 3 grupos já propostos anteriormente. Os lapsos verbais, com suas formas aparentadas, que são os lapsos da escrita, da leitura, da audição
e da memória, esse último com suas subdivisões de acordo com o objeto esquecido, nomes, palavras estrangeiras, intervenções, impressões, e os lapsos que cometemos ao apanhar, guardar ou perder objetos. Os equívocos, na medida em que nos interessam, vinculam-se em parte ao esquecimento e em parte aos lapsos que ocorrem ao apanharmos objetos. Acerca do lapso verbal, embora já o tenhamos tratado em detalhes, temos ainda alguma coisa a acrescentar. Ligam-se a ele fenômenos afetivos menores que são de algum interesse. Ninguém admite de bom grado tê-lo cometido. Além disso, com frequência não ouvimos nossos próprios lapsos, mas jamais deixamos de ouvir aqueles cometidos por outra pessoa. Em certo sentido, o lapso verbal é também contagioso. Não é fácil falar sobre ele sem também incorrer num lapso. Suas formas mais insignificantes, aquelas que nada têm de importante a revelar sobre processos psíquicos ocultos, deixam entrever com facilidade o que as motivou. Quando, por exemplo, em decorrência de uma perturbação que aí se manifesta, por um motivo qualquer, uma pessoa pronuncia como curta uma vogal longa, ela estenderá alguma vogal curta subsequente, cometendo assim um novo lapso verbal para compensar o anterior. O mesmo acontece quando ela pronuncia um ditongo de forma incorreta e negligente, isto é, um eu ou um oi, como ei. O que fará a seguir será tentar reparar o erro e transformar um eu, ou oi, o próximo ei. Papel decisivo parece desempenhar aí a consideração pelo interlocutor, que não deve acreditar que quem fala é desleixado no trato com a língua materna. A segunda distorção compensadora tem justamente por propósito chamar a atenção do interlocutor para a primeira, assegurando-lhe, assim, que ela tampouco escapou àquele que fala. Os casos mais frequentes, simples e insignificantes de lapsos verbais consistem em contrações de palavras e antecipações sonoras que se manifestam em partes inconspícuas no discurso. Em uma oração mais longa, por exemplo, o lapso verbal pode se dar pela antecipação da última palavra que se tencionava a dizer. Isso causa a impressão de certa impaciência para terminar a oração e, de modo geral, dá testemunho de alguma resistência a enunciar a oração ou mesmo o discurso em si. Deparamos, assim, com casos limítrofes, nos quais se confundem as diferenças entre a concepção psicanalítica do lapso verbal e o entendimento que tem dele a fisiologia comum. Nesses casos, supomos a existência de uma tendência a perturbar aquela que é a intenção do discurso. Essa tendência, no entanto, anuncia apenas sua presença, e não o que ela própria pretende. A perturbação que ela suscita segue, então, certas influências sonoras e a atração exercida por associações, podendo ser compreendida como algo que desvia a atenção daquela que era a intenção original da fala. Contudo, nem essa perturbação da atenção, nem a propensão associativa, agora em ação, estão na essência do processo. Esta permanece sendo a indicação da existência de uma intenção perturbadora do propósito do discurso. Mas, dessa vez, sua natureza não pode ser depreendida dos efeitos por ela produzidos, ao contrário do que acontece em todos os casos mais pronunciados do lapso verbal. O lapso de escrita de que passo a tratar agora assemelha-se em tal medida ao verbal que dele não nos cabe esperar obter novas perspectivas, mas talvez ele tenha ainda uma pequena contribuição a dar. Os pequenos equívocos tão comuns que cometemos ao escrever, as contrações, as antecipações de palavras, sobretudo as últimas de uma oração, apontam, também eles, para uma relutância geral em escrever e para uma impaciência desejosa de terminar logo a frase. Efeitos mais pronunciados do lapso da escrita permitem identificar a natureza e a intenção da tendência perturbadora. Quando encontramos um lapso desse tipo numa carta, normalmente o que sabemos é que nem tudo estava em ordem com quem a redigiu. O que, no entanto, se passava com essa pessoa, nem sempre conseguimos estabelecer. O lapso de escrita é com frequência tão pouco percebido por quem o cometeu como o verbal. O que chama a atenção é o seguinte: existem pessoas que têm por hábito reler toda a carta que escrevem antes de enviá-la.
Outros não têm esse costume, mas quando excepcionalmente o fazem, sempre têm a oportunidade de encontrar e corrigir algum lapso evidente. Como se explica isso? É como se essas pessoas soubessem que cometeram um lapso ao escrever a carta. Devemos realmente acreditar nisso? Ao significado prático do lapso da escrita, vincula-se um problema interessante. Os senhores talvez se lembrem do caso de um assassino, H., hábil na obtenção de culturas de agentes patogênicos altamente perigosos, que conseguia de institutos científicos, fazendo-se passar por bacteriologista, e depois as utilizava para, dessa maneira bastante moderna, livrar-se de pessoas que lhe eram próximas. Pois esse mesmo homem certa vez se queixou por escrito, à direção de um desses institutos, da ineficácia das culturas que lhe haviam sido enviadas, mas cometeu um lapso ao fazê-lo. Em lugar de, em minhas experiências com camundongos, ou porquinhos da Índia, lia-se claramente, em minhas experiências com seres humanos. O lapso chamou a atenção dos médicos do Instituto, tanto quanto sei, porém, eles não tiraram daí nenhuma conclusão. O que pensam os senhores? Não deveriam ter os médicos tomado esse lapso da escrita como uma confissão e dado início, assim, a uma investigação mediante a qual teriam interrompido a tempo a obra do assassino? Nesse caso, o desconhecimento de nossa concepção dos atos falhos não foi causa de uma negligência de importante significado prático? Bem, creio que um tal lapso, por certo, ter-me-ia parecido deveras suspeito, mas uma objeção de peso impede seu emprego como confissão. A questão não é tão simples assim. O lapso da escrita, com certeza, constitui um indício, mas, em si, ele não teria bastado para pôr em marcha uma investigação. É certo que ele revela estar o homem imbuído do pensamento de infectar seres humanos, mas não é possível determinar se esse pensamento possui o valor de um claro propósito maléfico ou de uma fantasia irrelevante na prática. É até possível que aquele que comete semelhante lapso apresente a melhor das justificativas subjetivas para negar tal fantasia e repudiá-la como algo totalmente estranho à sua pessoa. Quando, mais tarde, abordamos a diferença entre as realidades psíquica e material, os senhores terão oportunidade de compreender ainda melhor tais possibilidades. De novo, trata-se aqui de um caso em que um ato falho adquire posteriormente um significado inesperado. No lapso de leitura, encontramos uma situação psíquica que claramente difere daquela verificada nos lapsos da fala e da escrita. Nele, uma das duas tendências concorrentes é substituída por um estímulo sensorial e se mostra, talvez por isso mesmo, menos resistente. Aquilo que lemos não é produto de nossa própria vida psíquica, como é o que tencionamos escrever. A maioria dos casos de lapsos de leitura consiste, portanto, em uma substituição. Substitui-se a palavra a ser lida por outra, sem que isso implique necessariamente uma relação de conteúdo entre o texto e o resultado do lapso, que em geral se assenta em alguma semelhança de palavras. O exemplo de Lichtenberg é o melhor desse grupo. Agamenon em vez de Angenomen. A fim de saber qual a tendência perturbadora, aquela que provocou o lapso de leitura, pode-se aqui pôr de lado o texto que foi lido equivocadamente e dar início à investigação analítica, com o auxílio de duas perguntas. Que ideia é a mais próxima do efeito produzido pelo lapso e em que situação ele ocorreu? Por vezes, apenas o conhecimento dessa última já basta para o esclarecimento do lapso, como, por exemplo, quando alguém, premido por certas necessidades, perambula por uma cidade que lhe é desconhecida e, em uma grande placa situada à altura de um primeiro andar, lê a palavra Closet House, toalete. Resta-lhe ainda apenas o tempo necessário para se admirar de a placa ter sido fixada em local tão alto, antes que ele se aperceba de que, a rigor, ela diz Corset House, casa de espartilhos. Em outros casos, justamente esse lapso de leitura, que independe do conteúdo do texto, demanda a análise mais minuciosa, a qual não se pode proceder sem experiência prévia na técnica psicanalítica e sem confiança nela. Na maioria dos casos, porém, o esclarecimento de um lapso de leitura é tarefa mais fácil. A palavra substituta, como no exemplo de Agamenon,
logo revela o pensamento que desencadeou a perturbação. Nestes tempos de guerra, por exemplo, onde quer que deparemos com palavras semelhantes, é bastante comum lermos em seu lugar nomes de cidades, comandantes e expressões militares que ressoam a todo momento ao nosso redor. Aquilo que nos interessa e preocupa toma o lugar do que é desconhecido e ainda desinteressante. As imagens residuais dos pensamentos turvam toda nova percepção. Tampouco faltam aos casos de lapso de leitura aqueles de outro tipo, em que o próprio texto lido desperta a tendência perturbadora mediante a qual, então, ele é, em geral, transformado em seu oposto. Tendo lido algo indesejado, a pessoa se convence, por meio da análise, de que o responsável pela alteração do que foi lido é um desejo intenso de rejeitá-lo. Nos casos mais frequentes, mencionados primeiramente, faltam 2 fatores aos quais atribuímos papel importante no mecanismo dos atos falhos: o conflito entre 2 tendências e o rechaço de uma delas, que se ressarce disso mediante o efeito do ato falho. Não se trata de dizer que, no lapso de leitura, encontramos algo que contraria esses fatores, mas a premência do pensamento que conduz ao lapso é bastante mais notória que o rechaço que esse conteúdo possa ter sofrido anteriormente. Esses 2 fatores, aliás, são os que se nos apresentam mais palpáveis nas diferentes situações em que ocorre o ato falho, caracterizado pelo esquecimento. O esquecimento de uma intenção tem explicação evidente. Sua interpretação, já dissemos, não é contestada nem sequer pelos leigos. A tendência que perturba a realização da intenção é sempre uma intenção contrária, um não querer, acerca do qual só nos resta saber por que não se expressa de outra maneira ou de modo menos velado. A presença, contudo, dessa vontade contrária é indubitável. Por vezes, é possível adivinhar algo dos motivos que a obrigam a se ocultar, mas, às escondidas e por intermédio do ato falho, ela sempre alcança seu propósito, ao passo que, se externasse sua franca oposição, com certeza seria rechaçada. Quando, entre intenção e execução, imiscui-se uma alteração importante da situação psíquica, em consequência da qual já não caberia a realização daquela intenção, o esquecimento desta foge ao âmbito do ato falho. Nesse caso, não nos admiramos, mas antes compreendemos que teria sido supérfluo lembrar a intenção, que foi temporária ou permanentemente apagada. O esquecimento de uma intenção só pode ser chamado de ato falho quando não podemos acreditar que ela foi interrompida dessa forma. De modo geral, os casos de esquecimento da intenção são tão uniformes e transparentes que, por isso mesmo, não possuem interesse para nossa investigação. Há 2 pontos, no entanto, nos quais o estudo desse ato falho nos ensina algo de novo. Dissemos que o esquecimento, ou seja, a não realização de uma intenção, aponta para uma vontade contrária que lhe é hostil. E assim é de fato, mas, de acordo com o que revelam nossas investigações, essa vontade contrária pode ser de 2 naturezas distintas. Ela pode ser direta ou indireta. O significado desta última modalidade se deixa explicar melhor por intermédio de 1 ou 2 exemplos. Quando, diante de um terceiro, um benfeitor se esquece de dizer uma palavra em favor de seu protegido, isso pode se dar, na verdade, porque o referido benfeitor não está tão interessado em seu protegido e, portanto, não sente grande vontade de interceder por ele. De todo modo, assim interpretará o protegido o esquecimento de seu benfeitor. A questão, contudo, pode ser mais complicada. A vontade contrária à realização da intenção por parte do benfeitor pode ter outra origem e outro objeto. Não é necessário que ela esteja relacionada a seu protegido. Ela pode, antes, estar voltada contra a pessoa junto à qual ele deveria interceder. Os senhores veem, portanto, as dúvidas que, também aqui, se contrapõem à aplicação prática de nossas interpretações. A despeito da interpretação correta do esquecimento, há o risco de que o protegido nutra desconfiança demasiada e acabe por cometer grave injustiça contra seu benfeitor. Outro exemplo é o de alguém que se esquece de um encontro ao qual havia prometido e pretendia comparecer. A explicação habitual para tanto será a aversão pura e simples ao encontro com a pessoa em questão.
A análise, todavia, poderá comprovar que a tendência perturbadora não está relacionada à pessoa em si, e sim ao local onde o encontro foi marcado. Se, em razão de alguma lembrança dolorosa a ele vinculada, a pessoa deseja evitá-lo. Ou, se alguém se esquece de postar uma carta, a tendência contrária à postagem pode, é certo, assentar em seu conteúdo, mas não se pode excluir a possibilidade de que a carta em si seja inofensiva, tendo sucumbido àquela tendência contrária apenas porque algo nela lembra outra coisa, escrita no passado, a qual, por sua vez, oferece à vontade contrária um alvo direto de ataque. Pode-se dizer, então, que a vontade contrária transferiu-se da carta anterior, em relação à qual ela se justificava, para a atual, com a qual ela nada tem a ver. Veem, pois, os senhores, que é necessário exercer moderação e cautela no emprego de nossas justificadas interpretações. Coisas que se equivalem do ponto de vista psicológico podem, na prática, possuir significados diversos. Fenômenos como esses, de certo, lhes parecerão bastante incomuns. Talvez os senhores tendam a supor, nessa vontade contrária, indireta, um processo que já se pode caracterizar como patológico. Posso lhes garantir, no entanto, que ele também ocorre no âmbito da norma e da saúde. De resto, não me entendam mal. De maneira nenhuma desejo eu próprio admitir a não confiabilidade de nossas interpretações analíticas. A referida pluralidade de significados presente no esquecimento de uma intenção persiste apenas enquanto não procedemos a uma análise do caso e o interpretamos apenas com base em nossos pressupostos gerais. Uma vez empreendida a análise da pessoa em questão, sempre descobrimos com suficiente certeza se o esquecimento se deu por uma vontade contrária, direta ou se decorreu de algum outro motivo. Trato agora do segundo ponto, que tem algo a nos ensinar. Quando, em uma grande quantidade de casos, encontramos confirmação de que o esquecimento de uma intenção remonta a uma vontade contrária, criamos coragem para estender essa explicação a uma série de outros casos médicos que a pessoa analisada não confirma e sim nega a vontade contrária por nós desvendada. Tomem como exemplo disso aqueles casos frequentes em que uma pessoa se esquece de devolver livros emprestados ou de pagar contas ou dívidas contraídas. Chegamos mesmo a acusá-la de pretender ficar com os livros ou de não querer pagar a dívida, ao passo que ela, embora negue essa intenção, não logra encontrar outra explicação para seu comportamento. Prosseguimos, então, dizendo que ela possui, sim, a intenção, apenas não sabe disso, e que nos basta o fato de a intenção se haver denunciado por meio do esquecimento. Todavia, a pessoa em questão pode repetir que simplesmente se esqueceu. Os senhores percebem aí uma situação idêntica àquela em que já nos vimos antes. Se desejamos levar adiante de forma coerente nossas interpretações dos atos falhos, que demonstramos ser tão múltiplas e justificadas, é inevitável que avancemos rumo à suposição de que o ser humano abriga tendências capazes de entrar em ação sem que ele saiba da existência delas. Ao admiti-lo, contudo, estaremos em contradição com todas as concepções predominantes, tanto na vida como na psicologia. O esquecimento de nomes próprios e de nomes estrangeiros, assim como de palavras estrangeiras, também se deixa remontar a uma intenção contrária, a qual, direto ou indiretamente, se volta contra o nome em pauta. Já apresentei aos senhores vários exemplos de tal rejeição direta. A causação indireta, no entanto, é bastante comum nesse caso, e sua constatação demanda, em geral, análise cuidadosa. Assim, por exemplo, nestes tempos de guerra, que nos obrigaram a abrir mão de tantas de nossas simpatias de antes, também a capacidade de lembrar nomes próprios foi bastante prejudicada, em consequência das mais singulares associações. Há pouco tempo aconteceu-me de eu não conseguir reproduzir o nome da inofensiva cidade Morávia de Bizentes. Da análise, resultou que a culpa disso não era nenhuma hostilidade direta, e sim a lembrança sonora do nome do Palazzo Bizenzi, em Orvieto, onde tantas vezes me hospedei de bom grado.
Como motivação para essa tendência contrária à lembrança de um nome, apresenta-se aqui um princípio que, mais adiante, vai nos revelar toda a sua grandiosa importância como causa de sintomas neuróticos: a aversão da memória a se lembrar de coisas vinculadas a sentimentos de desprazer, sentimentos estes que a lembrança poderia reavivar. Essa intenção de evitar o desprazer provocado pela memória ou por outros atos psíquicos, essa fuga psíquica do desprazer, nós podemos identificá-la como motivação última e eficaz não apenas do esquecimento de nomes, mas também de muitos outros atos falhos, como, por exemplo, as omissões e os equívocos. Contudo, o esquecimento de nomes parece particularmente favorecido por fatores psicofisiológicos, razão pela qual ele se verifica também em casos nos quais não se consegue confirmar a interferência de um elemento de desprazer. Mediante investigação analítica da pessoa que tende a esquecer nomes, os senhores poderão constatar que os nomes não lhe fogem apenas porque ela própria não gosta de seus portadores ou porque lembram fatos desagradáveis, mas também porque, para ela, o nome esquecido pertence a outro rol de associações, com o qual guarda relações mais íntimas. O nome é, pois, como que retido nesse outro rol, e o acesso a ele é negado às demais associações momentaneamente ativadas. Se os senhores se lembram dos artifícios da técnica mnemônica, poderão constatar com alguma estranheza que as mesmas conexões estabelecidas deliberadamente para proteger um nome do esquecimento fazem também com que ele seja esquecido. O exemplo mais óbvio disso são aqueles nomes próprios que, como é compreensível, possuem valores psíquicos bastante diferentes para pessoas diferentes. Tomem como exemplo um nome como Teodoro. Para alguns dos senhores, ele não possui nenhum significado especial. Para outros, será o nome do pai, de um irmão, amigo ou o próprio nome. A experiência analítica mostrará que, no primeiro caso, não há risco de esquecimento. O portador do nome é um estranho. No segundo caso, as pessoas tenderão sempre a negar a um estranho o nome que parece reservado a alguém de sua íntima relação. Suponham, agora, que a esse entrave associativo possa vir a se juntar a ação do princípio do desprazer e, além disso, um mecanismo indireto. E os senhores poderão então ter uma ideia correta da complexidade de que se reveste a causa do esquecimento temporário de um nome. Uma análise apropriada, no entanto, descortinará por completo aos senhores todas essas complicações. O esquecimento de impressões e experiências vividas mostra, de modo ainda mais nítido e exclusivo que o esquecimento de nomes, a atuação dessa tendência a afastar da memória o que é desagradável. Naturalmente, esse tipo de esquecimento não pertence, em toda a sua abrangência, à categoria dos atos falhos. Ele só será um ato falho na medida em que, avaliado com base em nossa experiência habitual, resultar conspícuo ou injustificado, ou seja, quando o esquecimento tiver por objeto, por exemplo, impressões demasiado recentes ou importantes, ou, então, constitua uma ausência capaz de produzir uma lacuna em uma lembrança de resto completa. Como e por que somos, de modo geral, capazes de nos esquecer inclusive de experiências que, por certo, nos deixaram impressão profunda, como aquelas da primeira infância, esse é outro problema em que a defesa contra impulsos desprazerosos, embora desempenhe algum papel, nem de longe basta como explicação. Que impressões desagradáveis tendem a ser esquecidas é fato que não se pode negar. Psicólogos diversos já o apontaram, e o grande Darwin ficou tão impressionado com isso que adotou como regra de ouro registrar com um especial cuidado observações que pareciam desfavoráveis à sua teoria, porque estava convencido de que justamente essas não queriam se fixar em sua memória. Quem ouve falar pela primeira vez nesse princípio da defesa contra o desprazer por meio do esquecimento, inclina-se a objetar que, em sua experiência, precisamente o penoso é difícil de esquecer, na medida em que, contra a vontade da pessoa, ele sempre volta para atormentá-la, como acontece, por exemplo, com a lembrança de insultos e humilhações.
Também esse fato é correto, mas a objeção não se aplica. É importante que se comece logo a levar em consideração que a vida psíquica é praça e campo de batalha para tendências opostas, ou, expresso em termos não dinâmicos, ela se compõe de contradições e pares de oposições. Comprovar a presença de determinada tendência não significa excluir a outra, oposta a ela. Há lugar suficiente para ambas. Tudo depende de como essas oposições se posicionam umas em relação às outras, que efeitos decorrem de uma e de outra. A perda e o extravio de objetos são fenômenos de particular interesse em razão de sua multiplicidade de significados, isto é, da grande variedade de tendências a que esses atos falhos podem estar a serviço. Comum a todos os casos é o desejo de perder o objeto. Diversos, porém, são a razão e o propósito. Perdemos uma coisa quando ela se danificou, quando temos a intenção de substituí-la por outra melhor, quando deixamos de gostar dela, quando proveio de alguém com quem nossas relações se deterioraram ou quando foi adquirida em circunstâncias que não desejamos mais recordar. Esquecer alguma coisa em algum lugar, danificá-la ou quebrá-la podem também servir a esse mesmo propósito. Na esfera da vida social, a experiência mostraria que filhos indesejados ou ilegítimos são muito mais frágeis do que aqueles concebidos legitimamente. Esse resultado não é produzido pela técnica grosseira das chamadas fazedoras de anjos. Alguma negligência no cuidado com a criança é mais do que suficiente para alcançá-lo. Com a preservação das coisas, pode suceder o mesmo que ocorre no cuidado com as crianças. A perda de objetos pode ocorrer também sem que o valor do objeto em si tenha diminuído em nada. Isso é o que acontece quando se tem a intenção de sacrificar alguma coisa ao destino com o propósito de evitar uma perda que se teme. A análise nos diz que semelhantes esconjurações do destino ainda são bastante comuns entre nós. Por isso, nossa perda é, com frequência, sacrifício voluntário. Da mesma forma, essa perda pode também servir a um propósito desafiador ou autopunitivo. Em resumo, é impossível abarcar as motivações mais remotas que atuam nessa nossa tendência a nos livrarmos de um objeto por intermédio da perda. A ação errada, assim como outros equívocos, é com frequência empregada como um meio de realização de desejos que não devemos nos conceder. A intenção mascara-se de acaso feliz. Assim é, por exemplo, quando, como sucedeu a um de nossos amigos, alguém, claramente a contragosto, precisa tomar o trem para visitar um local fora da cidade e, ao fazer a necessária baldeação, embarca erradamente num trem que o conduz de volta à cidade. Ou quando, em viagem, desejosos de nos deter um pouco mais numa estação intermediária, mas impossibilitados de fazê-lo em virtude de certas obrigações, ignoramos ou perdemos determinada conexão, o que acaba por obrigar-nos à desejada interrupção da viagem. Ou, ainda, como aconteceu a um paciente ao qual eu proibira de telefonar para sua amada, mas que, por engano, perdido em pensamentos, solicitou o número errado ao telefonar para mim e se viu, de súbito, ao telefone com a amada. Um belo exemplo de ação equivocada, de importante consequência prática também, nos traz o seguinte relato de um engenheiro a explicar a origem de um dano material. Há algum tempo, no laboratório da faculdade, trabalhei com vários colegas em uma série de complicados experimentos de elasticidade. Um trabalho que havíamos assumido de livre e espontânea vontade, mas que começou a demandar mais tempo do que esperávamos. Um dia, estava eu a caminho do laboratório com meu colega F, que comentou como lhe desagradava perder tanto tempo justamente naquele dia, no qual tinha tantas outras coisas para fazer em casa. Eu só pude concordar com sua queixa e, em alusão a um acontecimento da semana anterior, complementei, meio brincando. Tomara que a máquina pife de novo. Aí, interrompemos o trabalho e vamos embora mais cedo. De acordo com a nossa divisão do trabalho, o colega F ficou encarregado de comandar a válvula de escape da prensa, ou seja, de, mediante a abertura cuidadosa da válvula, fazer escoar lentamente o fluido hidráulico desde o acumulador até o cilindro da prensa hidráulica. Ao condutor do experimento,
postado junto do manômetro, cabia avisar quando a pressão correta fosse atingida, ocasião em que, alto e bom som, ele diria: pare. Dado esse comando, porém, F pôs-se a girar a válvula com toda a força para a esquerda. Todas as válvulas, sem exceção, fecham para a direita. Com isso, a pressão total do acumulador passou de repente a agir sobre a prensa, algo que os canos não estavam preparados para suportar, de modo que uma junção estourou de imediato. Um defeito da máquina absolutamente inofensivo, mas que nos obrigou a dar o trabalho por encerrado e ir para casa. Característico desse episódio é, no entanto, que, um tempo depois, quando conversávamos sobre o ocorrido, meu amigo F não se lembrava de jeito nenhum do comentário que eu havia feito, do qual eu me lembrava com absoluta segurança. Pode-se depreender desse relato que nem sempre é o inofensivo acaso que torna as mãos dos serviçais inimigos tão perigosos dos pertences que seus patrões mantêm em casa. Mas os senhores podem também se perguntar se o acaso é sempre o responsável, mesmo quando provocamos danos a nós mesmos e pomos em risco nossa integridade. São sugestões cujo valor, oportunamente, os senhores talvez possam avaliar à luz da análise de suas próprias observações. Caros ouvintes, isso está longe de ser tudo que haveria a dizer sobre atos falhos. Ainda há muito a pesquisar e discutir, mas me dou por satisfeito se, com as considerações a esse respeito expostas até o momento, provoquei algum abalo nas concepções que os senhores abrigam e suscitei certa disposição para aceitar novas. De resto, resigno-me a deixá-los diante de um assunto não esclarecido. A partir do estudo dos atos falhos não podemos provar todas as nossas teses e tampouco dependemos única e exclusivamente desse material. Para nosso propósito, o grande valor dos atos falhos reside no fato de serem eles fenômenos bastante frequentes, facilmente observáveis em nós mesmos e cuja ocorrência não pressupõe, de modo algum, que estejamos doentes. Quero apenas abordar ainda uma das perguntas dos senhores que permaneceu sem resposta. Se, como vimos em tantos exemplos, as pessoas chegam tão próximas da compreensão dos atos falhos, se, com frequência, se comportam como se pudessem desvendar seu sentido, como é possível que, de modo geral, elas os caracterizem como casuais, desprovidos de sentido e importância e, ademais, resistam com tanta veemência ao esclarecimento psicanalítico desses mesmos fenômenos? Os senhores têm razão. Isso, de fato, salta aos olhos e demanda explicação. Contudo, em vez de lhes dar essa explicação, vou conduzi-los pouco a pouco às relações a partir das quais ela haverá de se impor aos senhores sem o meu auxílio.